Oi, pessoal, seja bem-vindo aí ao Prosa com o Bertaglia. Hoje nós temos um tema estupendo para nós conversarmos e é um tema que tem estado sempre em voga há cerca mais ou menos aí de 20 anos, 25 anos, que é a terceirização. Então nós vamos conversar sobre logística, terceirizar ou não. Eis a questão. A terceirização, ela sempre foi um fator de discussão dentro das empresas, principalmente porque as empresas buscam identificar qual é o core business, qual é o foco do negócio, ou seja, qual é o meu negócio principal. E existem alguns fatores que são determinantes para fazer a terceirização na organização. Então, vai depender, principalmente quando nós estamos falando aqui de logística, vai depender muito dos níveis de atividades da logística dentro da organização. De novo, qual é o meu foco e qual é o meu grande objetivo, para que caminho eu estou indo. Então, de uma forma geral, existem várias áreas dentro da organização, do ponto de vista logístico e supply chain, que é passível de terceirização. Por exemplo, a parte de transporte, a parte de embalagem, a parte de armazenagem, a parte de estocagem, né? E gestão de tudo isso, principalmente gestão de malha, que é o famoso 4PL que a gente conhece, que de certa maneira pode-se fazer uma administração, um gerenciamento da cadeia de abastecimento através da terceirização. Não esqueçam vocês de fazer a inscrição aqui no nosso canal. Esse canal está ficando muito bacana. O Prosa com Bertaglia está trazendo muito conhecimento. Um dos fatores ainda determinantes que eu gostaria de comentar com vocês nesse processo todo aqui passa a ser a preocupação que as empresas têm com as iniciativas estratégicas e a complexidade da cadeia. Aquilo que eu estava falando no início, qual é o meu foco? O meu foco é o produto, é o marketing, o meu foco é o serviço, qual é? Então, se o meu foco não é fazer logística, e tem gente melhor no mercado que faz logística, por que não terceirizar? Só que tem um pequeno detalhe: nós temos, ok, que terceirizar, mas não é só o viés de custo que nós precisamos levar em consideração, é uma série de coisas. E terceirização, cá entre nós, é um casamento, é um relacionamento que existe entre as partes. E, portanto, há um compromisso muito forte, e comprometimento é a palavra-chave dentro desse relacionamento que nós estamos conversando. Mas eu gostaria de chamar aqui um grande amigo para nós falarmos, então, sobre esse tema. Eu vou chamar o Edilson Dias, que está lá em São Paulo. Grande Edilson, amigo de muitas jornadas, estivemos juntos lá na Unilever. Edilson, que tem uma baita experiência na área de supply chain, na área de logística, customer service, hoje é professor universitário. Edilson, meu amigo, vamos falar um pouquinho sobre terceirização, fatores que levam à terceirização? Ô, Paulo, como é que vai? É um prazer estar aqui. Para mim, mais do que um prazer, é uma honra aí você se lembrar do velho amigo aqui para poder falar de um tema tão importante aí, né? E até tem é meio shakespeariano o título do nosso tema, Make or Buy, eis a questão, né? Quer dizer, as empresas sempre foi um dilema de todas as empresas, né? Se eles primarizam ou terceirizam, ou o inverso. Esse assunto ele é meio cíclico em alguns lados, né? Então, assim, para começar, você já deu um início aí, né? Falando dos fatores que levam as empresas a terceirizar, né? Então, acho que na cabeça, o primeiro fator é a questão de custo, que acaba ali naquelas reuniões internas das empresas de custo, a pessoa vai vendo o custo de logística numa série temporal subindo, normalmente o cara da área de finanças, poxa, olha para o rapaz de logística, está subindo muito, aí o transporte está subindo muito, por que você não compra caminhões aí e a gente primariza, ou ao contrário, porque esses caminhões que estão aqui, o custo de manutenção estão muito altos,
Por que que você não terceiriza? Vamos contratar uma transportadora? Então, os fatores que levam à terceirização também são os mesmos que levam à primarização, ou insourcing, né? Quer dizer, você trazer para dentro de casa algum serviço, né? Então, acho que os primeiros mais evidentes é a questão de custo. E aí é importante as empresas depois têm um caminho, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, de análise de custos, se os custos estão subindo, para a gente fazer benchmark, é importante isso, né? Outro fator também é a questão do serviço, porque às vezes o custo está ok, mas a custo de qual serviço? Os clientes reclamando das entregas, por exemplo, reclamando dos produtos, da forma que eles estão chegando, reclamando do tempo, do lead time. Quer dizer, o serviço acaba também sendo um fator importante, não é? Mas tem outras modalidades, outros fatores, né? Por exemplo, uma empresa quer expandir e quer ir para a região lá do Nordeste ou do Norte, só que ela não tem experiência nenhuma naquela região. Em alguns momentos é melhor até para iniciar naquele mercado, você contratar um operador local para fazer a distribuição dos seus produtos, você faz um processo de envio de materiais para aquele centro de distribuição terceirizado, vamos dizer assim. Aí, após isso, quando você tiver uma ordem de grandeza, você pode fazer uma avaliação se você abre um centro de distribuição próprio, com gente sua para você controlar. Outras coisas tem também fatores assim, preferências do dono, preferências gerenciais. Eu trabalhei em uma empresa que o dono falou, eu não instalo nenhuma máquina minha se não for num imóvel próprio. Então, você não tem que estudar, alugar, terceirizar. Não, você vai lá, compra um galpão, constrói, instala, porque é uma preferência, é uma consideração gerencial, não é? É uma questão disso, não é? A questão de volumes também é importante. Se você tem um volume que de algum momento caiu numa determinada região de um produto ou de um determinado produto, que os seus custos, tudo acaba saindo no custo. O custo por unitário subindo é sinal que tem algum problema ali. Esse é o primeiro sinal que qualquer empresa pode ver dentro de casa. Aí você pode estudar terceirizar esse processo que está dentro de casa e passar para um operador, para alguém que possa usar o nosso produto como composição de uma malha que ele já tenha dentro de casa com outros clientes dele. Então, é importante saber se essa capacidade ela é temporária ou é uma coisa mais permanente. Permanente é difícil a gente falar, que nada é permanente nessa vida, mas com mais longo prazo. Então, periodicamente, as empresas precisam olhar todos esses fatores, né? Uma coisa importante também é uma preferência por uma determinada marca. Também, num dos clientes que eu fiz consultoria, ele falou, olha, eu quero que você faça a expansão do nosso centro de distribuição, mas você use este operador logístico, porque ele é da família e eu quero que você use ele. Então, não tem discussão. A discussão é negociação de preço, negociação de custo entre nós e o terceiro. Uma coisa importante... Pois não, Paulo? Não, eu só queria complementar, eu acho que você tocou Claro. num ponto aí que é bastante importante, né? Que qual é o objetivo pelo qual leva as organizações, né? Ou quais são os objetivos, levam as organizações a primarizar ou a terceirizar, ou fazer o insourcing ou fazer o outsourcing, né? Logicamente, nós trabalhamos um pouco com isso, e uma das pegadas do outsourcing, basicamente, é a escalabilidade. Então, o que você imagina? Se uma empresa é especialista num determinado ramo e ela faz aquilo com uma
capacidade, uma habilidade e uma escalabilidade, a tendência é que o meu custo seja reduzido, ou seja, ele possa cobrar um valor inferior, né? Esse é um aspecto. O outro aspecto que é bastante importante, Edilson, que inclusive você tocou nesse assunto aí, qual é a minha competência, né? Se eu sou uma empresa de manufatura, de desenvolvimento de produto, de marketing, né? Eu não tenho a competência que, eventualmente, um operador logístico vai ter. Ou eu não tenho a competência de construir um prédio, de fazer uma gestão de armazenagem como um operador logístico pode fazer. Ou mesmo a inteligência da logística, né? Então, eu acho que esses são parâmetros que são fundamentais. E aí surge uma palavrinha interessante, Edilson, que é construção de cenários, né? Ou seja, o que é tangível e o que é intangível, né? E aí você faz uma avaliação disso tudo, e dentro dessa avaliação específica, qual o melhor cenário? Logicamente que o intangível, né? O intangível você não consegue medir, mas de alguma maneira você consegue, de alguma maneira, avaliar, né? Avaliar a perspectiva de que aquilo lhe traz um valor agregado ou não. O que você acha disso? Não, Paulo, é isso mesmo. Você tocou nos pontos-chave aí do negócio, né? Se a empresa ela não é o core business dela fazer logística, e sim manufatura, fazer os seus produtos, um marketing bem feito, ela compra isso do mercado, essa expertise, porque, como você bem disse, as empresas hoje, principalmente uns operadores grandes, logísticos, eles têm um processo de TI, de tecnologia, de rastreamento, de entregas, de contratação de transporte, de gestão de armazém, que eles dão um show em muitas empresas que estão ali querendo só entregar o seu produto para o cliente que comprou, não é? Isso é um tipo de análise, né? Outra análise que é o contraponto disso é aquelas empresas que a logística faz parte do core delas. Se ela não tiver uma boa logística, não a logística do varejo, mas uma logística, às vezes, de uma empresa que trabalha com bens duráveis, com coisas maiores, o ramo do aço, por exemplo, que você tem a logística, você está próximo ao seu cliente, fazer uma entrega rápida, um produto commodity, ele já não sofre tanto, ele já não tem um apelo de marca para poder chegar rápido. O preço, basicamente, é o que determina esse tipo de mercado. Então, no fundo, tudo que a gente está dizendo aqui que é a avaliação do mercado que a empresa está, o que ela quer fazer no negócio dela, se ela precisa realmente ter uma logística primarizada para ser um fator um fator que agrega ao seu negócio, ou se ela não precisa ter essa logística primarizada como fator que agrega ao seu negócio, né? Pois não, Paulo? Não, fantástico. Tem um pontinho que eu queria colocar. Nós estamos terminando o nosso primeiro bloco aqui, por incrível que pareça, tá? Caramba! A gente, tempo voa, hein, Paulo? passa muito rápido, né? Eu queria colocar um outro ponto que é bastante importante, nós não mencionamos aqui e não pode deixar passar sem que a gente avalie, que é o modelo híbrido, né? Eu conheço, por exemplo, a wine.com.br, que é uma empresa distribuidora de vinhos, fica baseada lá no Espírito Santo e traz vinhos do mundo todo, né? E tem uma quantidade enorme de consumidores de vinho. E ele terceiriza a grande parte das entregas dos seus produtos, mas ele mantém internamente cerca de 10% feito insourcing, ou seja, ele é primarizado. Por que isso? Porque ele consegue, com isso, em casos de urgência, lançar mão desse transporte, e segundo, ele consegue comparar os custos, tanto internos quanto externos,
E na hora dele fazer a medida, né, ele não precisa fazer estudos extremamente robustos, porque ele sabe quanto que ele gasta e quanto ele deveria pagar no mercado. Então, é uma condição bastante sustentável, vamos chamar assim. E não é só a Wine que faz isso, tem uma série de empresas que fazem isso. Edilson, eu só queria chamar sua atenção, não, né? Mas dizer para você o seguinte, meu amigo, está acabando o primeiro bloco. E eu queria ir para um segundo bloco contigo para a gente conversar, basicamente, nós já falamos um pouco, demos uma pincelada aí nos processos logísticos que são terceirizáveis, mas eu gostaria de entrar um pouquinho mais de detalhe. Nós falamos lá de transporte, de armazenagem e tal, mas nós não falamos de mão de obra, não falamos, tocamos rapidinho de espaço, mas vamos entrar nessa, Edilson, daqui a pouquinho, pode sim. Ser? Claro, pode ser sim, ótimo. Não vejo a hora. Caríssimo Edilson, que fantástico tê-lo aqui no Prosa com o Bertaglia para a gente bater esse papão que nós estamos aqui batendo e conduzindo um tema que é fantástico. Muitas pessoas me acessaram, o Edilson, e eu comentei com elas que nós íamos fazer esse bate-papo, essa prosa aqui, e eles falaram o seguinte: Paulo, me manda aí a informação que eu quero assistir. Algumas empresas, inclusive, que fazem terceirização, ou seja, são empresas que prestam serviço de terceirização. E outras que não entraram ainda na seara da terceirização, mas que querem nos ouvir aqui. Edilson, vamos falar então? Quais são os processos que, na sua visão, o Edilson, podem ser terceirizados? Bom, acho que é importante, Paulo, a gente já vai falar dos processos, mas a entender o cenário empresarial de cada empresa mesmo, né? Por exemplo, qual é o escopo da logística aqui? A logística é o Extended Supply Chain, tem a parte de fornecimento também, tem a parte de PCP, entrega. Então, é importante, não adianta você falar vamos terceirizar de um processo que não está sob sua responsabilidade ou sob seu domínio, não é? Então, é importante entender qual é o escopo da logística, como o nosso tema é na logística, né? Qual é o escopo da logística e as preferências. A gente até falou um pouquinho de preferências dos donos, das crenças da empresa, daqueles credos que não mudam. Então, entender com essa abrangência para depois você identificar quais são os processos terceirizáveis. O primeiro, e mais óbvio, mas acho que é importante a gente falar, é o transporte. E ele é óbvio tanto quando você fala de um processo terceirizável quanto primarizável. É bem interessante isso. Eu lembro, quando eu trabalhava no ambiente privado, de um dono de uma empresa, ele falou que eu trabalhava, ele falou: poxa, eu gostaria de ver a minha logomarca nos caminhões, mas como eu compro frete, eu não posso pôr a minha logomarca, eu quero primarizar para ter meus caminhões com a logomarca. Então, o transporte ele sempre foi um apelo para primarizar ou para terceirizar. Dizem no varejo, principalmente em entregas muito pequenas, que quando você faz conta, você terceiriza. Quando você não faz conta, você primariza. Porque quando você põe dentro de casa, você tem custo de manutenção, mais mão de obra de motoristas, tem que ter o custo de transação, seu fica maior, porque você tem que emitir documentos obrigatórios de transporte dentro de casa. Você traz umas complexidades. A complexidade da transportadora você traz para dentro de casa. Porém, o que eu costumo dizer a gente também vai falar um pouquinho disso depois, mas se você tem uma massa crítica grande, rotas cheias, sempre full, caminhões completos, tal, é sempre uma boa análise a primarização nesses casos, quando você tem cargas completas, destinos fixos e principalmente se você tem volta. As empresas grandes têm plantas espalhadas pelo Brasil que você pode fazer trazer a matéria-prima de um lado e entregar, fazer o tal do Milk Run, fazer circuitos estáticos, são nomes comuns aí que usam de entrega. Então, o transporte
ele é o item mais evidente da terceirização ou da primarização. Agora, mesmo com esses circuitos, mesmo com esse, não é. Você pode fazer via terceiro, fazer esses circuitos estáticos e você pedir um desconto a mais para ele por dar rotas atrativas. Então, no fundo, não é verdade que você, quando tem cargas completas, você vai terceirizar, e também não é verdade quando você não tem, você vai primarizar. Não é? Então, o que eu costumo dizer é que depende de análise. Né? Nós, como pesquisadores, né, estamos no ramo acadêmico, a resposta para isso vale uma boa debruçada nos custos. Né? Eu queria complementar o que você falou, fantástica essa sua posição, principalmente em relação à tendência tanto de fazer o outsourcing, que é a terceirização, como do insourcing, que é a primarização. Existem alguns elementos que nós precisamos realmente levar em consideração quando nós falamos em termos de escalabilidade e um contrato muito bem negociado. Né? Eu acho que todos esses aspectos têm que levar em consideração em um contrato. E quando a gente fala em contrato, não é só nível de serviço. Muitas vezes as pessoas falam de contrato em nível de serviço, mas não é. Qual é o escopo, né? Quais são as garantias que você tem que ter, quais são os treinamentos que você tem que ter. Porque quando a gente fala em treinamento, eu não tenho que treinar só dentro da minha organização quando eu tenho a primarização, mas também cobrar do operador logístico, aqui nós estamos falando de logística, do operador logístico, que ele treine os motoristas, treine a mão de obra que ele utiliza, porque a educação, o conhecimento faz parte de todo esse processo, tanto no contexto do hard skill, ou seja, saber dirigir o caminhão, saber operar, como do soft skill, que é atender adequadamente um consumidor, ou seja, ter empatia, ter relacionamento. Então, essas são exigências que precisam ser consideradas. Você concorda comigo, Edilson? Concordo plenamente, Paulo. Eu costumo dizer, o motorista, mesmo ele sendo de uma transportadora, quando ele está fazendo uma entrega, ele está representando a sua empresa na linha de frente com o cliente. E se ele não fizer um bom papel ali, ser cordial. Então, essa parte de treinamentos, de saber como lidar perante as situações, e mesmo quando tem problemas, se foi fazer uma entrega, o cliente está fechado, ou ele tem um problema no recebimento. Então, o trato, a forma que ele se posiciona lá na frente é fator... até esse é um dos fatores que a empresa às vezes avalia, não, o serviço ou a interação dos motoristas não está legal, quero que eu seja motorista próprio. Mas é o que eu disse, será que o motorista terceiro foi treinado? Será que ele sabe como se portar? Então, acho que é importantíssimo o que você disse, né? Não só a questão dos Service Level Agreements, também quanto às outras coisas. Eu vejo também a questão de um grupo de trabalho, tanto do cliente quanto das empresas, se reunindo frequentemente, tratando dos problemas e definindo os próximos passos. É um grupo de melhoria contínua para esse casamento, né? Você falou no começo, esse casamento aí, porque tem um contrato e tudo mais. Então, para esse casamento, você tem que ter reunião, discutir a relação o tempo todo aí, né? Até você chegar num bom nível. E outra coisa que eu queria colocar também, esse assunto tá muito legal, está muito bacana, é a questão do que é que ambas as partes colocam. Né? Eu já fiz alguns trabalhos em algumas empresas, quando eu estava trabalhando no mundo corporativo, Unilever, HP, mas também depois na Betas, fazendo consultoria, onde a empresa que quer terceirizar tem o roteador, por exemplo, né? Para rotear as cargas e tudo mais. E a transportadora também tem. Então, e uma não abre mão, né? As duas querem permanecer com os roteadores. E aí tem que fazer uma avaliação, porque muitas vezes você faz o roteamento da carga, joga para a transportadora, que depois devolve para você, e aí você faz todo aquele processo transacional para ver o que você vai pagar de frete ou coisa dessa natureza. Então, aí precisa chamar organizações isentas para fazer um estudo do que pode ser mudado e como é que você deixa... Vamos chamar de logística lean, né? Como é que você deixa a logística mais enxuta, não é, Edilson? É isso aí. É uma redundância, não é, Paulo? Porque as empresas
tem aquilo dentro de casa e a transportadora, até por ser o core business delas, elas têm a necessidade de ter, até porque alguns clientes da transportadora têm o rastreamento, outros não têm, então eles precisam ter obrigatoriamente. Então, no fundo, você precisa fazer análise, né? Acho que esse é o ponto que a gente está o falando desenvolvimento aí. do cenário, né? Fazer Do o cenário. cenário. Porque aí tem a questão da ociosidade também, né? O quanto muitas Claro. vezes eu tenho ociosidade da mão de obra dentro da minha casa. E a escalabilidade do terceiro pode me ajudar, né? Então, e aproveitando, né? A gente, para falar de outros, para a gente não ficar no transporte, eu acho que a logística nasceu no transporte, né, Paulo? Então, eu costumo, no final do mês, né, eu quando estava no mundo empresarial, ficava do lado de fora da minha sala, vendo os caminhões fazendo o último dia de faturamento, os caminhões saindo. Não tem coisa mais bonita para alguém de logística, né? É a turma da transpiração, que vê um caminhão carregado com destino final ao cliente, porque esse é só um pedaço da cadeia, depois tem o pagamento do cliente, tem isso volta para a gente, quer dizer, é uma coisa bem assim, a tangibilidade do negócio, né? Mas a logística não é só de transportes, né? A gente tem outros itens, a questão de armazenagem, né? Que é bem comum as empresas terceirizarem, principalmente quando ela tem um volume muito alto, que foi repentino, e ela é obrigada a contratar uma empresa de armazém. Aí as empresas de armazém perceberam que o cliente não queria só armazenagem, ele queria também a mão de obra, às vezes, porque ele não ia pôr gente lá dentro. Aí também ele não ia querer só a mão de obra, ele ia querer o equipamento. Aí nasceram os operadores logísticos, que cuidam de tudo. Eles cuidam da armazenagem, o recebimento, o equipamento, colocam a mão de obra, põem o espaço, dão sistemas de controle de inventário que você pode cobrá-los a respeito. E tem uma zona cinzenta aí, que é a embalagem, que eu queria chegar nele aqui um pouco, né, Paulo? A embalagem é uma zona cinzenta entre a área industrial e a área logística. Nós, né, que temos cabelos brancos, né, a gente sabe que não existia logística quando a gente começou a trabalhar, não é? Existia a área industrial, a área de vendas, basicamente, né? A distribuição física, né? Era a distribuição física, né? Então, hoje, a embalagem é uma zona cinzenta entre a área industrial e a área logística. Você tem até empresas que a embalagem faz parte do processo de manufatura, ela termina ali com a embalagem e tal. Outras é uma embalagem uma embalagem provisória, que depois você, dentro de um CD, você vai realmente fazer a embalagem, que vai fazer a entrega. Isso é usado muito no itens de exportação, onde antes de você fazer o trabalho com os containers, né, antes de fazer a ovação dos containers, você faz uma preparação da carga para poder sair, aí está na logística. E você também tem aqueles embalagens que mixa dois produtos. Você quer fazer uma promoção que junta dois SKUs de uma empresa, e isso acontecia dentro do CD, né? Quantas vezes a gente acompanhava isso dentro do CD? Mas até esse trabalho, quando é o caso da logística, está a cargo da embalagem ou de um pedaço da embalagem, o operador logístico engloba. Eu recomendo sempre uma empresa só fazer todo o processo que você está precisando. Se você só precisa do galpão e você tem o seu headcount, as pessoas, você tem mão de obra para usar, ok. Mas, normalmente, um pacote completo é melhor para isso. Aí tem um pedacinho do pacote que é a distribuição, o frete, a entrega, que você pode estar dentro desse contrato com o operador logístico, normalmente é um contrato à parte, onde o transporte ele fica englobado ou não, né? Não, bacana, o Edilson, acho que tem uma perspectiva aí bastante interessante. Eu fui convidado para fazer um projeto numa empresa no final do ano passado, né? Exatamente para pensar em termos de embalagem, ou seja, era a terceirização da embalagem, né? Em duas circunstâncias. A primeira delas é o desenvolvimento da embalagem,
inclusive com o engenheiro da embalagem, trabalhando nesse processo, tal, sendo terceirizado. E o outro é o acondicionamento da peça, né? É o segmento automotivo, mas da peça dentro dessa embalagem. Então, a empresa proprietária, ela não fazia o embalamento, o acondicionamento. Então, todo o processo de embalagem, ele era terceirizado, né? E aí tem um aspecto interessante, porque você passa a pensar também na logística reversa, né? Na logística reversa terceirizada. Isso merece um prosa com Bertalha. Não, mas logística é um outro assunto que vai longe, né? Vai longe. Então, o Edilson, por incrível que pareça, o nosso bloco aqui, o segundo bloco, né? O papo está muito gostoso, mas o segundo bloco está acabando. Eu queria pedir para você aí uma mensagem final nesse aspecto do outsourcing, né? Da terceirização, para que realmente as pessoas evitem surpresas. Bom, a minha mensagem final não é muito curta, tá, Paulo? Mas assim, um roteiro. Eu vejo assim, tanto para primarização quanto para terceirização, é importante a empresa tratar como um roteiro. Ela iniciar, tudo começa com uma dor, não é? Ou custo, ou serviço, ou alguma outra coisa que nas reuniões de direção da empresa vai aparecer, alguém falando de um assunto importante. A partir disso, alguém vai sugerir, vamos primarizar ou vamos terceirizar um determinado aspecto. Mas antes de fazer qualquer ação, será que realmente isso vai resolver o problema? Vai resolver a dor? Não é melhor eu atacar, às vezes, no processo, como ele está? Então, vai uma análise profunda aí a partir disso, não é? E outra coisa, principalmente o ato de primarizar pode trazer adequações que eu preciso investir. Às vezes até uma obra civil, mão de obra, processos, a questão de avaliar custo por atividade para ver se eu realmente estou preparado e precisa ver se isso vai resolver realmente o problema, fazer um período de transição. Isso vale tanto para um roteiro para primarização quanto para terceirização. E os SLAs robustos e indicadores e grupos de trabalho. Eu acho que isso não dá para fugir disso para um roteiro, tanto para primarizar quanto para terceirizar. Fantástico, bacana. Você conseguiu resumir bem, né? Acho que o importante nisso tudo realmente é o que você falou, né? O desenvolvimento de cenários, só mudando aí um pouco as palavras, mas fantástico, Edilson. Umas dicas extremamente interessantes que servem como começo para quem quer terceirizar, para quem faz a terceirização do aspecto de prover serviços, né? Ou contratar serviços. Acho que é um primeiro salto para essa finalidade. Não dá para esperar que numa conversa, numa prosa de 30 minutos, você resolva, detalhe todo o espectro, né, da terceirização. Mas são dicas extremamente interessantes. Eu sou muito grato pela sua presença aqui. Um grande abraço virtual para você aí, tá? Ou seja, ao infinito e além, né, Edilson? Ao infinito e além. E isso não, são as velhas frases, né? E aquilo que nós fazemos em vida ecoa lá na eternidade. Edilson, isso aí, Paulo. Forte abraço e muito obrigado, tá bom? Muito obrigado, Paulo, pelo convite e estou à disposição aí para novas prosas, novos papos. Sempre foi um prazer aí conversar com você, Paulo. Muito obrigado. Bacana. E vamos então convidar o pessoal para se inscrever aqui no canal e nos assistir. Ok, Paulo. Abração. Beleza. Um abraço, Paulo. Obrigado.